Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o Projeto Memória Capixaba. Estamos juntos mais uma vez aqui no nosso estúdio, aqui no canal, para tratar de histórias do Espírito Santo, da sua gente, do seu povo e também das suas lendas. Lendas incríveis, né? Como essa que a gente vai contar em um segundo vídeo aqui no canal. O primeiro vídeo não ficou muito bom, eu fiz lá no comecinho do canal, 2, 3 anos atrás, e a gente vai refazer hoje para falar novamente da Ilha da Trindade, que é uma ilha que pertence ao município de Vitória, e também para falar desse homem aí, o pirata, famoso pirata Zulmiro, homem do século XIX, marinheiro da Marinha Mercante Britânica, que tornou-se pirata, e conta uma história incrível, né, de um tesouro enterrado na Ilha da Trindade no ano de 1830. Você vê que a pirataria sempre foi uma coisa, até hoje, né, uma coisa recorrente no mundo inteiro, inclusive piratas de rio. Infelizmente a pirataria existe até os dias de hoje. Mas esse caso eu intitulei aqui de A Nova Ilha do Monte Cristo, né, para fazer uma alusão aí àquele livro que eu amo, né, que é o Conde de Monte Cristo, lá do Alexandre Dumas. E a gente vai fazer então uma leitura de algumas considerações interessantes aqui na imprensa carioca no início do século XX, com todas aquelas expedições que foram feitas por conta dessa lenda do tesouro da Ilha da Trindade. Ele é atribuído, está aqui no Wikipedia, atribuído a piratas que esconderam esse tesouro, né, na Trindade. Cadê o mapa da Trindade? Está aqui o mapa. Aliás, tem um mapa aqui muito melhor, né? Tem um mapa aqui 1000 vezes melhor da Trindade, que está até na Wikipédia, né? Está aqui o mapa. É um mapa britânico, né, com milhas náuticas. E esse tesouro, gente, ele faz parte... a Ilha da Trindade, ela pertence à Vitória, do Espírito Santo, a capital do Espírito Santo. É uma ilha que faz parte de um pequeno arquipélago aqui na nossa costa, que tem também a Ilha da Trindade e a Ilha de Martim Vaz, né? O conteúdo dessa fortuna dita pelo pirata Zulmiro a um capitão de navio ali no final da sua empreitada como pirata, já na sua aposentadoria, seria uma fortuna de pedras preciosas e semi-preciosas, prata e ouro, que foram roubadas de Lima, no Peru, em 1821, durante a Guerra da Independência. E incrível, gente. A Ilha da Trindade e Martim Vaz ficam mais ou menos a 1.200 quilômetros de distância aqui da Ilha de Vitória, o que seria mais ou menos 300 léguas, mais ou menos, né? Umas 350 léguas marítimas. E eu encontrei muita coisa nos jornais, gente, porque quando você fala em tesouro, todo mundo fica curioso, fica admirado. Que tesouro é esse? Eu também quero um tesouro. Também quero buscar um tesouro. E tem gente que se dedica, né? Dedica a vida inteira para encontrar tesouros, né? Isso aconteceu durante muitos anos ou muitas décadas com aquele famoso tesouro daquele galeão espanhol lá nas Bahamas, ali em Fort Lauderdale, em Miami, ali, que acabou sendo encontrado o tesouro na década de 70, e a família ficou multimilionária, né, por conta de um tesouro que realmente havia, né? Havia sido um tesouro que havia sido perdido ali durante as tempestades no Triângulo das Bermudas no século XVIII, e o tesouro foi encontrado realmente, né? E a gente tem no nosso imaginário Tesouro das Bahamas, século XVIII. Vamos ver se eu encontro aqui o nome do naufrágio. Ai, meu Deus, já vi tanta... porque eu sou apaixonado por histórias de naufrágios, de navios e também sobre piratas, né? A gente tem sempre essa coisa no nosso imaginário, piratas, bucaneiros, né? Corsários, né? E aqui a gente fez uma transcrição de vários materiais que estão contidos no Facebook, no Memória Capixaba no Facebook,
para falar acerca desse tesouro incrível. Essa é uma fotografia da Trindade em uma daquelas dezenas de expedições que foram feitas, especialmente no início do século XX, né? E a gente começa falando o seguinte aqui, ó. A Ilha Lendária. Ainda e sempre a história dos famosos tesouros da Ilha da Trindade. Um dos expedicionários que na deserta ilha estiveram em busca de tesouro, ele escreveu-nos uma carta interessantíssima. Chegou aos jornais, né, essa carta. Deixa eu dar aqui o crédito ao jornal. Qual é o nome do jornal? Deixa eu ver. Jornais cariocas, né, dos anos 1910. Rio Jornal. O Rio Jornal, 1911, mais ou menos, né? As dificuldades a enfrentar e a certeza de encontrar a fortuna. Os tesouros da Ilha da Trindade, as famosas riquezas que na lenda dizem estar depositados, de quando em vez preocupam o espírito público. Olha só o texto como é interessante, né? Na verdade não preocupa, né? Ele meio que cutuca o que estava quieto, né? As pessoas esquecem, se você trouxer à tona novamente, né, um tesouro desse, e falar novamente que você poderia fazer uma expedição para procurar esse tesouro na Trindade, aí aquilo já vai gerando no imaginário das pessoas, daqueles mais afoitos, né, a vontade de ir até lá, né? Aí fica todo mundo assim pensando, meu Deus. Gente, a embarcação que eu estou falando que foi encontrada com esse tesouro todo é a Nuestra Senhora de las Maravillas. Era um galeão espanhol que foi encontrado nas Bahamas com milhares e milhares de quilos de ouro, pedras preciosas, diamantes, etc., né? Não é só esse o tesouro, não. Esse é um tesouro de 1656. Mas não é só esse, não. Tem um galeão espanhol, é 1656. Mas agora eu não estou lembrando o nome desse naufrágio ali do século XVIII, né? Mas a gente continua aqui com essa matéria do jornal, do Rio Jornal, né? Falando sobre esses tesouros da Trindade. Sei que o jornal continua dizendo que há reclamações do costume, partem os homens e passados os tempos, ei-los de volta carregados de cansaço, burlados, tropeços, trôpegos, estafados e tesouro, nada. Todo mundo reclama, que ninguém vai lá procurar. Aí quando alguém se arregimenta, faz uma empreitada, entra no navio, viaja aqueles 1.200 quilômetros, chega na Trindade, procura e volta sem nada. Até porque a Trindade é um terreno muito inóspito, não tem nada lá, né? Não tem frutas, não tem nada. Você não consegue sobreviver na Trindade. Ontem recebemos de um desses cavaleiros que fez essa viagem para a Trindade, lá para a ilha, uma interessante missiva, uma carta, que curiosamente passamos a publicar. Então ele fala bem assim: senhor redator, li em seu jornal uma crítica referente à expedição que parte para a Trindade em busca do tesouro que se supõe ali existir. Peço-vos permissão para opor à mesma algumas considerações que espero o tenhais a vontade de publicar. Não somos só nós brasileiros que acreditamos na existência de valores roubados e escondidos na Trindade, roubados no Peru, né, em Lima, nas igrejas e tudo, do erário lá, e pelos piratas que no século passado, no século XVIII, né, passado, infestaram os mares, comandando toda sorte de depredações. A existência de valores roubados e ocultados na Trindade, guarda avançada do Brasil no Atlântico, é um fato comprovado pela história, como assim afirma o senhor E. F. Knight em seu interessante livro The Cruise of the Alert, a narrativa da busca dos tesouros na ilha deserta da Trindade, de onde vamos extrair alguns apontamentos. Bom, viajava para a China de 1848 até 1850, fazendo comércio de ópio, um capitão inglês que a bordo do seu navio tinha um marinheiro que era russo, de origem russa, chamado O Pirata. Todo mundo chamava o cara de O Pirata. O Pirata, porque ele tinha uma enorme cicatriz no rosto que dava para ele assim, um aspecto meio sinistro. As pessoas tinham medo dele, ele era russo, falava pouco, né? Com todo aquele sotaque, né? E ele era, entretanto, um homem muito quieto, né? Mais instruído do que os outros marinheiros. Era um homem que tinha instrução.
sabia ler, sabia escrever, e também possuindo grande prática de navegação, pelo que o capitão o distinguia com uma estima enorme e também com muita confiança. Então o capitão confiava nesse homem, nesse marinheiro russo, né? Em uma dessas viagens, entre 1848 e 1850, lembrando que o tesouro havia sido roubado em 1821 e enterrado na Trindade em 1830, segundo dizem. Esse marinheiro estava muito doente e estava se sentindo muito fraco, que talvez morresse na Índia, lá em Bombaim, onde eles estavam atracados. E ele disse ao capitão que ele iria provar a sua gratidão, a gratidão imensa que ele tinha pelo capitão, pelo tratamento que o capitão dera a ele durante todos aqueles anos de viagem pelos oceanos, né? E ele queria confiar ao capitão um segredo que podia torná-lo um dos homens mais ricos da Inglaterra, então, né, do mundo, né? E tomando precauções para não ser ouvido por mais ninguém, o marinheiro russo entregou-lhe um pedaço de encourado velho, um couro, né? Antigamente se escrevia muito em couro, né? Como um papiro, digamos assim, né? Mas não era papiro, é uma planta, mas o couro, né? Onde se achava traçada uma planta da Ilha da Trindade. O homem estava morrendo, né? Esse marinheiro russo estava morrendo, entregou para o capitão do navio esse velho pedaço de couro velho, enrolado, revelando ansiosamente que no ponto indicado nesse mapa, digamos, perto do Pão de Açúcar, que toda a elevação muito íngreme assim, todo mundo chama de Pão de Açúcar, existiam grandes tesouros acumulados em 1821. Esses tesouros provinham de um grande saque nas igrejas do Peru, especialmente em Lima, na capital, né? Especialmente na Catedral de Lima, por espanhóis fugitivos durante a Guerra da Independência do Peru e apanhados no mar pelos piratas. Esse tesouro foi escondido na Ilha da Trindade. Aí a gente fica imaginando, né? Eles tiveram que descer toda a América do Sul, né, pelo Pacífico, né, dar a volta no continente para subir, né, pelo Rio da Prata, subir ali pelo Rio Grande, Uruguai, Rio Grande, subir até chegar na Trindade, que é aqui no litoral do Espírito Santo, né? Para poder enterrar esses tesouros, né? Piratas que roubaram espanhóis fugitivos da Guerra de Independência do Peru em 1821, que pegaram esse tesouro e levaram para a Trindade. Bom, candelabros de ouro, joias, muita prata, muito ouro, ouro maciço mesmo, ornamentos e joias, etc. Dos piratas, esse marinheiro russo, era o único sobrevivente, pois os demais foram pouco a pouco sendo capturados, enforcados, presos, morriam, todos lá na ilha de Cuba, razão porque se considerava a única pessoa sabedora do segredo, senão alguém já teria ido lá, né? E já teria... Isso aí, mesmo naquela época, gente, havia... Quando se achava um tesouro, ou o cara desaparecia, né? Ou ele acabava sendo descoberto e as pessoas sabiam que ele tinha realmente ganhado assim na loteria, né, com um tesouro desse. Antes de expirar, antes dele morrer, esse marinheiro russo, ele deu ao capitão outras indicações sobre o ponto em que foram enterrados os tesouros e estabelecendo o verdadeiro roteiro, exortando a que o capitão fosse até a Trindade para recuperar esse tesouro, né? Por isso que eu digo que tem um toque de Monte Cristo aí, né? Do abade que entrega o mapa pro Edmond Dantès, na obra do Dumas, né? Que eu amo, né? E na volta o capitão doente, e não contando com uma tripulação numerosa e dedicada, passou pela Trindade sem tentar desembarcar, porque desembarcar na Trindade era um perigo. Até hoje é perigoso, a ilha é muito acidentada, é uma ilha vulcânica muito perigosa, no meio do Oceano Atlântico, a aproximadamente 1.500 quilômetros aqui do litoral, né? E é uma ilha muito difícil, não há como atracar. Você tem que atracar bem longe da ilha, tipo 1 quilômetro, 2 quilômetros da ilha para poder chegar, por conta de todos aqueles arrecifes, né? Mas chegando à Inglaterra, o capitão chegou à Inglaterra, o pirata russo morreu, entregou para ele o mapa da Trindade, com aquele tesouro todo, e o capitão voltou para a Inglaterra. Aí, ao mesmo tempo,
averiguações feitas nos arquivos de Cuba e de Lima, combinadas com diversos fatores da Guerra da Independência Peruana e também com singulares e circunstâncias e notáveis coincidências de datas, estavam corroborando toda a narrativa do pirata russo que entregou esse mapa para o capitão inglês em 1848, 1850. Bom, apesar disso, só em 1880 o capitão conseguiu fretar um pequeno bergantim chamado John em viagem para Santos e poderia abordar a ilha, poderia chegar até a Ilha da Trindade. O objetivo era que seu filho, enviado a bordo para tal missão, verificasse os detalhes fornecidos por aquele marinheiro velho que morreu, o marinheiro russo, né? Que havia sido pirata. Então, na verdade, quem fretou o bergantim John foi o filho do capitão que conversou com o pirata. Então, assim se fez e o desembarque foi tão difícil que o destemido jovem teve que nadar até a ilha, para você ver como era difícil desembarcar lá. Passou uma noite inteira sem roupas, sem provisões, sendo quase devorado vivo por enormes caranguejos, que deve ser aquele caranguejo do coco, enorme, né? Com que teve que lutar pela própria vida em diversas ocasiões. Um exagero também, né? No entanto, com admirável sangue frio, ele conseguiu seu intento. Ao retornar para o navio, no dia seguinte, também nadando, o filho do capitão afirmou ter encontrado o ponto marcado na planta, naquele antigo mapa de couro do pirata russo, mas obstruído por um enorme desmoronamento que só poderia ser removido por muito trabalho. Então, havia realmente naquela topografia da Trindade um local que se parecia muito com esse tal pão de açúcar dito pelo pirata russo. Ele encontrou, mas havia um grande desmoronamento de terra que somente com muitos homens trabalhando é que se poderia chegar até esse local marcado no mapa. Então ele acrescentou que a descrição feita por seu pai era exata, pelo capitão, né, que recebeu o mapa, mas que por nenhum preço passaria outra noite na Trindade, mesmo que todo o tesouro do mundo pudesse lhe pertencer, tamanha foi a sua aflição. Então o filho do capitão desistiu, né? Interessante que não tem aqui o nome do capitão, né? Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui depois. Bom, a essa simples visita seguiu-se uma verdadeira expedição, já em 1885, 5 anos depois, né? Cujos tripulantes permaneceram na ilha de 25 de março a 13 de abril daquele ano. Desanimados, ficaram doentes, não tinha água, não tinha provisão, muito calor, impressionados pela solidão, o silêncio na ilha, né? Imagina. Desistiram da empreitada e abandonaram, até os instrumentos de exploração ficaram na ilha, abandonaram tudo e foram embora. Em 1881, o senhor E.F. Knight, um advogado rico em Londres, esteve alguns dias na Trindade em viagem de lazer. Veja, muito rico o homem, né? Então ele fretou ou foi de carona em algum navio, né? E chegou à Trindade em 1881. No entanto, ele passou por tantos perigos e sofrimentos durante o desembarque que, ao descrever a sua viagem, né, no livro The Cruise of the Falcon, então o nome do navio devia ser Falcon mesmo, é Falcão, disse que por nenhum motivo colocaria os pés naquela ilha novamente, nem pelo tesouro incrível, né? Tendo conhecimento da história do tesouro por um dos expedicionários da Áurea, que é uma outra expedição, ele fez diversas pesquisas pessoais e se convenceu tanto da sua veracidade que, apesar do solene protesto feito 10 anos depois, organizou em 1889 uma outra expedição e voltou à ilha a bordo do iate Alert, comprado por ele para tal fim. Então, o escritor advogado, o senhor E.F. Knight, ele foi para Trindade em 1881 a bordo do Falcão e disse que nunca mais voltaria lá. Mas, depois que ele foi ler, né, a respeito dessas lendas e tudo, até fazer um encontro de inúmeros relatos, né, em bibliotecas e tudo, em mapas, etc., cartografia, ele comprou, na verdade, um iate chamado Alert e foi até a Trindade mais ou menos 10 anos depois. Este empreendimento foi tão comentado pela imprensa inglesa e despertou tanto entusiasmo que dos 13 companheiros do Sr. Knight, tripulantes do navio Alert, 9 foram voluntários para embarcar no Alert para voltar até lá.
né, eles ainda lhe pagaram 100 libras para fazer parte da expedição, com a promessa de receber uma parte do tesouro caso fosse o tesouro encontrado na Trindade. Então teve gente que pagou ao advogado, o senhor E.F. Knight, para voltar com ele a bordo do Alert. Tinham sido 9 companheiros da anterior expedição a bordo do Falcon em 1881 que se propuseram como voluntários a embarcarem novamente para lá, até pagando 100 libras para poder novamente tentar encontrar o tesouro, né? Após esperarem pacientemente por dias por uma ocasião menos desfavorável para o desembarque, olha que interessante, menos desfavorável, não seria melhor mais favorável, né? Mas é o português aí do início do século XX. E levando consigo tendas, levaram provisões, muita provisão, muitos instrumentos, eles estabeleceram um acampamento relativamente confortável e aí começaram os trabalhos de escavação que duraram mais ou menos 3 meses. Lembrando que o capitão que recebeu do pirata russo chamado O Pirata aquele mapa de couro lá em 1848, o filho dele é que havia feito a primeira expedição após o seu pai fazer uma tentativa na volta, né, daqui do litoral até a Inglaterra. Então o filho dele foi até lá em 1885, né? Ficaram alguns dias lá, mas ele não conseguiu. Falou que não voltaria na Ilha da Trindade nunca mais. Aí durante um tempo, as lendas foram crescendo, todo mundo falando a respeito do Zumiro, do pirata, etc. E outras expedições foram organizadas para chegar até a Trindade. Veja que a geografia do local, os mares, né, as tempestades, os ventos e tudo, a topografia da ilha, para desembarcar era muito difícil, então realmente não dava. Mas essa escavação duraram 3 meses e, esgotados os recursos do advogado F. Knight, eles ficaram desanimados e alguns decidiram partir, ir embora, convencidos antes da insuficiência dos seus próprios esforços e da inadequação dos meios empregados do que da existência do tesouro. Então, para eles ficou claro de que o tesouro realmente poderia existir. Mas assim, eles não tinham mais como fazer essa empreita, continuar na ilha, depois de 3 meses, imagina, né? Bom, aí continua aqui o jornal. Procurou a gente ontem o reverendo cônego Antônio Marques Henriques, organizador da última expedição que foi à procura dos tesouros que se presumem estarem ocultos na Ilha da Trindade. Ele nos informou que não tem fundamento a notícia de que o engenheiro, o Dr. Roberto Todo Locke, pense em voltar àquela ilha. Esse foi um engenheiro, outra pessoa entusiasmada com o tesouro, né, que tentou fazer essa empreitada, mas falou que não voltaria mais. Ele afirmou que todos os expedicionários confiam na probidade do engenheiro e fazem a mesma afirmação, de que não voltariam mais à ilha, né? Quanto aos tesouros, não foram encontrados, como todo mundo já sabe. O Dr. Locke acredita que a construção geológica da ilha, de origem vulcânica, sofreu muitas grandes alterações, fazendo com que desaparecessem os marcos designados no roteiro que seguiram, traçado pelo antigo pirata Zumiro, um pirata que participou dessa primeira empreitada lá em 1821, que era companheiro do pirata russo que faleceu e entregou um mapa de couro para o primeiro capitão durante as navegações até a Índia em 1848 e 1850. Ora, aqui está uma novidade que os senhores provavelmente desconhecem. A Ilha da Trindade, que quase foi engolida pela voracidade do nosso amigo John Bull, possui alguns tesouros. Esses tesouros já serviram de tema para as páginas sensacionais do livro O Brigue Flibusteiro, romance do distinto escritor Virgílio Várzea. Um sindicato recentemente organizado voltou as atenções para supostas preciosidades ocultas na Trindade. Este sindicato realizou no mês passado a primeira viagem a bordo do paquete industrial da Companhia Esperança Marítima,
que levou 12 dias na viagem de ida e volta, permanecendo apenas 2 dias na Ilha da Trindade. Então, quando ele fala em sindicato aqui, ele está dizendo que foi uma empresa, uma empreitada, né? Quando existem sinônimos e mais sinônimos, né? Eles se juntaram, né? Pegaram um financiamento, naquela época o financiamento era particular mesmo, ou a coroa financiava, ou algum empresário importante, um marítimo importante, fazia esse aporte financeiro e você conseguia encher o navio de provisões e de materiais e também de marinheiros para poder seguir as viagens, né? Era uma empreitada absolutamente liberal, né? E ficaram 12 dias lá, já no século XX, permanecendo na Trindade apenas 2 dias. Esse tempo, no entanto, foi suficiente para confrontar o roteiro indicado do tesouro com o local onde esse roteiro assinala a existência do mesmo. Sabemos de boa fonte que a disposição do local não combinou com os marcos e demais sinais daquele documento. O mapa da Trindade devia ser um mapa, gente, ali do século XVIII ainda, de 1700 e pouco, um mapa muito pouco acurado, né? Esse mapa aqui já é um mapa do início do final do século XIX. E você vê os arrecifes aqui, ó, na entrada sul da Ilha da Trindade, como é difícil, né? E para aportar, e você, com certeza, chegando lá 100 ou 150 anos depois, muita coisa na ilha já havia modificado, né? Muita da geografia, da topografia da ilha já estava diferente. Porque a ilha é vulcânica, então tem muito desabamento, as rochas não são cristalinas, não são granitos, né? São rochas vulcânicas, aquilo realmente com o passar do tempo, com o vento e tudo, né? Com o tempo, chuvas, etc., modifica-se muito a topografia do local. Entretanto, o sindicato vai prosseguir nessa empreitada e deve retornar à Trindade nos próximos dias com seus principais integrantes, entre os quais se encontram, dizem, 2 distintos engenheiros. A nova viagem será feita a bordo do vapor no Alexandria e outro vapor chamado Esperança Marítima, e seguirá para lá ali já na primeira década do século XX, né? Aí tem uma matéria interessante aqui do Rio Jornal, falando sobre, esse é uma das cartas, né, escritas que dão conta, né, desse tesouro. O roteiro do pirata Zulmiro. Vários autores mencionaram esse tesouro, né, entre 1830 e 1913. E então o Rio Jornal recebeu uma carta dizendo o seguinte: acabo de ler em vosso jornal uma crítica referente à expedição que vai partir para a Trindade, em 1913. Um dos organizadores da mesma, sou eu, peço-vos a permissão para que publique essa minha missiva. Aí. O roteiro, que mais uma vez vai levar uma expedição até a Ilha da Trindade, não foi, como dizeis, escrito por Isaac Bickerstaffe, no livro por ele publicado em Londres em 1754, sob o título The Tatler, livro que não trata de aventuras de piratas. Não tem nada a ver, né? Isso aconteceu, digamos que 40 anos depois é que houve a guerra pela independência do Peru, e dali, em 1821, é que houve o saque das igrejas de Lima, no Peru, especialmente a Catedral de Lima, que deu esse enorme tesouro de espanhóis fugidos da guerra, que foram pirateados, né, e levados para a Trindade e enterrados em 1830. O roteiro em nosso poder foi escrito pelo próprio pirata Zulmiro, nome de guerra adotado por um oficial da Marinha Inglesa que, após haver assassinado um companheiro seu, fugiu da Inglaterra e começou uma vida de pirataria. O senhor Eduardo Stemmers Youri, já falecido, foi o primitivo possuidor do roteiro, presente que lhe fez o pirata Zulmiro. Aí a gente não sabe, será que esse pirata Zulmiro é o mesmo pirata lá de 1848 que entregou o mapa de couro para o antigo comandante do navio, que fazia viagens para a Índia? Aí tem uma
uma coisa que a gente fica na dúvida. Pode ser ele sim, Zulmiro, o mesmo cara, que era um pirata russo, né? Mas com esse nome, Zulmiro, né? Estranho. Só que o pirata Zulmiro, nessa época, segundo alguns historiadores e tudo, morava no Paraná, em 1880. Então o Zulmiro entregou esse roteiro, digamos, não era um mapa, era um roteiro entregue ao senhor Eduardo Iuri. O senhor Eduardo Iuri morreu e passou o livro em que está escrito o roteiro deixado pelo pirata Zulmiro a ser propriedade do seu irmão, também já falecido, Alfredo Ioni, antigo maquinista da Estrada de Ferro Central do Brasil, sendo atualmente propriedade do senhor Frederico Ramos, professor em Lorena, de quem o senhor Alfredo Ioni era padrasto. Então passou do Eduardo para o irmão Alfredo. O Alfredo faleceu e passou para o senhor Frederico Ramos, né, que era padrasto, né? Ele era padrasto, então tudo bem, ficou na família. Em 1896, em escritos antigos, né, no Jornal do Comércio, 1896, sob o pseudônimo de J.F. Bastos, o senhor Eduardo Iuni relata a história do conhecimento travado entre ele e o pirata Zulmiro, que faleceu no Paraná há cerca de 2 anos. Em 1894, mais ou menos, o pirata Zulmiro faleceu, de quem ele recebera um livro, né, um roteiro, dizendo como chegar até a Ilha da Trindade, autografado pelo pirata Zulmiro, onde está escrito em inglês no livro The Tetler, publicado em Londres em 1754, como eu já comentei antes, né? Ele usou esse livro, The Tetler, para desenhar um mapa da Trindade, fazer um mapa do tesouro, né? E ele entregou para o senhor Eduardo Iuni, que passou para o seu irmão Alfredo, que passou para o Frederico, e depois estava na mão desse senhor J.F. Bastos, que publicava no Jornal do Comércio no Rio de Janeiro em 1896, contando toda a história, e daí por diante a coisa explodiu e todos começaram a fazer a caça ao tesouro da Ilha da Trindade. Pelos dados fornecidos pelo pirata Zulmiro ao senhor Eduardo Iuni, calcula-se que o tesouro fosse escondido há 83 anos já. 83 anos, então é mais ou menos isso mesmo, né? 1821, né? Mais ou menos essa data mesmo. O roteiro em nosso poder determina matematicamente o ponto em que foi escondido o tesouro, na Trindade. Como sabeis, o Observatório Astronômico afirma o rumo a determinar-se hoje para poder ser encontrado o ponto exato em que foi escondido o tesouro, e está completamente modificado por conta da natureza, né? Depois de quase 90 anos, devido à declinação da linha magnética atingindo o ponto em que o roteiro assinala a existência do tesouro. Então você vê que quem ficou com o mapa do tesouro, o senhor Frederico Ramos, né? Ele levou o mapa para cálculos matemáticos, né, e astronômicos lá no observatório no Rio de Janeiro, e os cientistas da época fizeram essa matemática, né, e entenderam que poderia haver uma mudança grande, significativa, por conta dos pontos que não eram pontos muito acurados dentro desse mapa, né. Pela cópia do croquis em nosso poder, enviado ao Observatório Astronômico, em resposta à consulta feita, podereis ver que o rumo determinado pelo engenheiro é diferente do indicado pelo mesmo observatório. Não podia, pois, ter sido encontrado o tesouro em ponto não assinalado no roteiro. É óbvio, né? Se, pois, o ponto em que o roteiro assinala a existência do tesouro não está matematicamente determinado e não foi ainda atingido, e podendo ser perfeitamente encontrado, conforme diz o Observatório Astronômico, qual o critério que temos para negar a existência do tesouro? Né? É uma lógica perfeita, né? A existência de um objeto colocado em ponto matematicamente determinado só pode ser negada quando atingido o ponto em que deve existir, não for o mesmo encontrado. Partindo deste princípio do conhecimento da ilha, é que vamos tentar voltar à Ilha da Trindade, isso em 1911, 1912, 1913, para fazer uma verificação exata do que determina o roteiro, o que até o presente ainda não foi feito, como está demonstrado. Então, nessa carta,
entregue ao Rio Jornal, a pessoa que escreve o jornal relata que haveria uma nova expedição para seguir exatamente o mapa do pirata Zulmiro, entregue ao senhor Eduardo Iuri, de posse do senhor Alfredo Iuni, posteriormente de posse do senhor Frederico Ramos, em Lorena, que através desse mapa original ali, do final do século XIX, é que se faria realmente através das observações do Observatório Astronômico, da matemática feita pelos cientistas no Rio de Janeiro, que se poderia chegar ao local exato aonde está esse tesouro. O rumo indicado no roteiro, para poder se encontrar o ponto em que o tesouro foi escondido, é de 5 graus 30 noroeste, está hoje completamente modificado, conforme diz o observatório, a 6 graus e 36 noroeste. Então, existe uma modificação bem acentuada, né, nesse mapa. A existência do tesouro na Ilha da Trindade é um fato comprovado pela história, assim afirma o senhor E.F. Knight em seu interessante livro The Cruise of the Alert. Sobre a existência de tesouros na Ilha da Trindade, não existe somente o livro do Sr. Knight. Muitos estudos estão publicados, entre os quais cita Martel, no Gazeta de Notícias, de 31 de março de 1896, Victor de Rommel, The Search for Hidden Treasures, a história da expedição da Trindade, de julho de 1885, também The Cruise of the Falcon, que a gente já citou aqui, também do mesmo advogado, o senhor E.F. Knight, publicado em junho de 1899 em Londres, todas que, segundo o autor dessa carta para o Rio Jornal, em 1911, corroboram a existência do tesouro na Ilha da Trindade. Com a publicação destas linhas, para restabelecimento da verdade, agradeço ficar o vosso leitor, J.M. Barbosa, um dos organizadores da expedição. Então, quem escreveu essa carta para o Rio Jornal foi o senhor J.M. Barbosa, já pronto para viajar até a Trindade para encontrar o antigo tesouro das catedrais, riquíssimas catedrais do Peru, durante a Guerra da Independência em 1821, que segundo dois piratas, que aí a gente não sabe se o pirata russo de 1848 é o mesmo pirata Zulmiro que morreu em 1894 no Paraná. Né? Os dois foram piratas, ou são o mesmo, ou os dois foram sobreviventes dessa incursão pirata que roubou os ladrões espanhóis da Guerra da Independência, né? E levou o tesouro para a Trindade em 1830 e os enterrou lá com muito ouro, ouro maciço, muitas joias, candelabros de ouro maciço, né? E até hoje, gente, ninguém encontrou tesouro nenhum na Trindade. Até que ali pelos anos 1930, 1940 ainda aconteceram outras incursões até a Trindade. Existem várias fotografias aqui, gente, ó. E até os anos 50, 60, aí a Marinha do Brasil assumiu, né, a Trindade Martim Vaz, mas até aquele período ali do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, a ilha era uma ilha deserta e qualquer um poderia chegar lá, né? Depois disso, a Marinha do Brasil tomou conta ali pelos anos 50, aí houve também o problema lá do disco voador da Trindade, que é um outro assunto que nós já comentamos aqui no canal, que a gente pode até refazer um vídeo mais longo, mais acurado, né, falando sobre o disco voador da Trindade, né? Aí tá, ó, a matéria do jornal, ali a gente vê a foto do disco voador aqui, uma foto incrível aqui do disco voador na Trindade, que a gente pode fazer depois. Então, de qualquer jeito, a gente faz um resumo rápido aqui do que a gente falou dessa nova ilha de Monte Cristo, que é a nossa Ilha da Trindade, que pertence ao município de Vitória. Essas várias expedições que foram feitas desde 1850 até 1913, ninguém encontrou nada lá, e a gente fica também na dúvida se o pirata Zulmiro, que faleceu no Paraná em 1894, é o mesmo pirata russo da expedição às Índias de 1848-1850,
e a gente tem que pesquisar mais para ver se encontra mais documentos. O que eu vou fazer agora, a próxima pesquisa vai ser na Biblioteca Nacional em Londres, para encontrar esses mapas antigos, né, dessas primeiras expedições à Trindade no início em meados do século XIX, para ver se a gente encontra mais alguma documentação interessante aí. Quem sabe, né, se alguém se arregimenta para fazer uma nova expedição para chegar à Trindade e encontrar esses tesouros incríveis aí, tesouros do pirata Zulmiro, que estão lá esperando para que alguém os encontre. Então é isso aí, pessoal. Eu sou Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba, escarafunchando aí os alfarrábios para ver se a gente encontra a chave do baú do tesouro. Valeu! E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.